Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai dar algumas dicas, para quem quiser antecipar a aposentadoria. Porque após a publicação da Emenda Constitucional 103, que foi em novembro de 2019, que instituiu a reforma da Previdência, quanto mais tempo de contribuição o segurado conseguir, ele consegue, no caso, comprovar no INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, mais perto fica da aposentadoria. Então, comprovar o maior número possível de pagamentos à Previdência. Então, sempre foi vantajoso, mas se tornou imprescindível depois da reforma. Então, por isso, a dica é incluir no INSS todas as contribuições feitas sem deixar nenhum mês para trás. Então, isso vale para quem tem carteira assinada e para os autônomos. Então, donas de casa e desempregados que pagam como segurado facultativo, o INSS, também devem ficar atentos. Então, para saber quanto tempo de contribuição tem, o trabalhador ele deve acessar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde devem constar todos os salários e os pagamentos feitos ao INSS. O problema é que o CNIS, ele geralmente tem falhas, principalmente para pagamentos antes de 1982, o ano em que o cadastro passou a valer. Então, é possível provar esses períodos antigos desde que o segurado tenha ao menos uma prova material, que seria algum documento da época. Então, é possível levar testemunhas ao INSS, mas só prova testemunhal não vai valer. Então, cada vez mais se faz necessário ter um planejamento previdenciário para a aposentadoria, principalmente se a pessoa for pagar contribuições em atraso, como autônoma. Um comunicado recente do INSS limita a inclusão dessas contribuições se o acerto de contas for feito após julho de 2020, mesmo que seja de período passado. Então, é uma discussão que vai ser travada na Justiça. Então, uma das formas de se preparar para a aposentadoria e ver quanto tempo de contribuição é preciso incluir para você atingir as condições mínimas e verificar quando poderá se aposentar em uma das regras da Previdência. Então, o trabalhador que busca a aposentadoria do INSS deve somar todo o tempo de contribuição possível. Então, você vai pegar tudo para você somar. Então, quanto mais pagamentos você conseguir comprovar, mais rápido você vai ter o benefício. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é um documento que reúne todas as contribuições do segurado ao INSS. No entanto, ele pode ter falhas, ainda mais quando se trata de períodos antes de 82, quando os salários passaram a ser registrados no CNIS.
Então, o segurado que vai provar períodos mais antigos de trabalho, ele pode até levar testemunhas no INSS, mas ele vai ter que ter algum tipo de prova material, ou seja, algum documento que comprove o tempo que ele está solicitando perante a justiça. Então, exemplo de documentos que ajudam a comprovar o trabalho. Então, é a ficha financeira que deve ser pedida na empresa para empregados. Trabalhadores individuais, eles devem levar os carnês ao INSS. Os contribuintes individuais que após abril de 2003 prestaram serviço a empresas, eles podem levar o recibo desde que conste a razão ou denominação social, o CNPJ da empresa e o pagamento da contribuição efetuada, o valor pago e o valor descontado de INSS e a identificação do filiado. Então, para quem tinha carteira assinada, há outros documentos como o extrato do FGTS, carteira de trabalho para provar o valor inicial e atualizações, olerites, contrato de trabalho, declaração de imposto de renda, rescisão do contrato de trabalho, fichas de registro. Bom, após apresentar o início da prova material com algum dos documentos, aceitos no Instituto, é possível levar testemunhas. Então, para isso, o segurado tem que fazer a chamada JA, que é a justificação administrativa. Basta preencher o formulário com o nome das testemunhas e aí um comunicado recente do INSS informa que as contribuições antigas pagas em atraso não podem entrar na regra do pedágio de 50% se o acerto de contas foi a partir de julho de 2020. Olha que complicado. Então, nessa regra de transição, o trabalhador que na data de publicação da emenda 103 estava há 2 anos de completar os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, consegue o benefício se trabalhar mais 50% do tempo que faltava. Então, precisa ficar de olho nos depósitos do empregador atual e dos anteriores. Então, o trabalhador, ele deve acompanhar se o patrão está, de fato, fazendo as contribuições ao INSS de forma correta. Há casos em que o empregador desconta a contribuição, mas deixa de repassá-la ao INSS. Então, precisa checar o CNIS. Então, vou explicar como fazer. Então, é preciso você cadastrar uma senha no portal Meu INSS. Para isso, o segurado terá de informar seu CPF e responder algumas questões. Com a senha gerada, o CNIS é acessado no meu.inss.gov.br. Em serviços em destaque, vai em extrato de contribuição, que é o CNIS. O sistema mostra os salários e as contribuições do empregado, mais recentes para os mais antigos. Então, você também pode checar o extrato do FGTS. Mas esse extrato, ele não traz as contribuições à Previdência. No entanto, há nele o depósito mensal do FGTS. E esses depósitos, eles podem ser usados para comprovar tempo de contribuição e salários. Então, para checar se o patrão está pagando os 8% mensais, o trabalhador, ele pode acessar o app FGTS ou site caixa.gov.br/extrato-FGTS e criar um cadastro que será preciso informar o CPF e o número do PIS ou NIS, que é a mesma coisa. E depois no site informe novamente o CPF e a senha criada. Clique em Não Sou um Robô e em acessar. Do lado esquerdo vai em FGTS, em seguida clique em Extrato.
Bom, precisa ter muita atenção, porque trabalhadores que estão perto de atingir os requisitos para se aposentar podem ter direito à estabilidade no emprego, a chamada estabilidade pré-aposentadoria. Ela existe para categorias que têm a regra na convenção coletiva, uma regra de cavalheiros. Então, o período de garantia depende do que foi acordado entre os sindicatos de empregados e de patrões. Então, na maioria dos casos, varia de 6 meses a 2 anos antes do trabalhador obter o direito à aposentadoria. E o tempo de casa do profissional também conta para a estabilidade, mas varia conforme a categoria. Então, no período de estabilidade pré-aposentadoria, o patrão pode até demitir o trabalhador, mas se há garantia de estabilidade, ele terá que pagar as contribuições que faltam. E, em geral, os profissionais demitidos nessas condições, eles precisam ir à justiça. Se for demitido, confira quais são os seus direitos na pré-aposentadoria. Informe o RH da empresa ou o sindicato se a regra não for cumprida. Pague contribuições no período com seguro-desemprego, sempre como facultativo, porque se pagar errado, corre o risco de perder o seguro-desemprego. Então, o trabalhador demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego se seguir as regras que estão em lei específica. Então, ao receber o valor, a dica é pagar o INSS como como segurado facultativo e conseguir contar as contribuições para contar essas contribuições na aposentadoria. Sobre os períodos em que ficou afastado, recebendo auxílio-doença, também conta. Então, se precisar ficar afastado durante a pandemia, o período do auxílio entrará no cálculo da contagem do tempo de contribuição. Então, o INSS, ele aceita como tempo de contribuição os meses de afastamento do trabalhador, desde que estejam intercalados entre pagamentos feitos antes e depois da doença, ou seja, ficou doente, recebeu o benefício do INSS, voltou a trabalhar. Então, para contar o período como carência, no entanto, pode haver dificuldades, porque nos postos do INSS, em geral, há recusa desse período. Então, se isso ocorrer, o cidadão deve ir ao judiciário. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, reafirmou recentemente o direito de contar o auxílio na carência. Só para você entender, a carência, ela é o tempo mínimo para você ter o benefício previdenciário. Então, se o empregado fechar o acordo na justiça com o ex-patrão, é preciso ficar atento para que os valores de contribuições previdenciárias sejam todos pagos e detalhados no documento, para não correr o risco de não conseguir incluir o período e as contribuições. Então, um acordo sem os salários de contribuição, ele traz uma dificuldade a mais aos profissionais, né, na aposentadoria. Então, se fez um acordo na justiça, você deve ter a cópia de todo o acordo. Então, esse documento, ele deve ser enviado ao INSS quando for fazer algum pedido de benefício. E quem ganhou um processo trabalhista deve pedir a inclusão dessas verbas e do período ao INSS para que entrem no cálculo do benefício. Então, é preciso você ter a cópia de todo o processo e enviá-la ao INSS. Então, o segurado que ainda não pediu o benefício, ele pode incluir o tempo de contribuição ou salário maior no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, quando fizer
uma solicitação. Então, será preciso enviar pelo meu.inss a documentação que prove o salário maior ou o tempo de contribuição que ganhou na Justiça do Trabalho. Então, erros na análise também, a gente tem muitos erros que o INSS comete que diminuem ou acabam negando a aposentadoria das pessoas. Então, novas exigências no INSS vão atrasar ainda mais a análise dos pedidos, mas você precisa refazer o processo administrativo para você realizar um pedido judicial. Você precisa dedicar uma atenção especial aos períodos que você trabalhou com carteira ou individualmente. Os períodos com atividade insalubres ou periculosa, períodos de trabalho rural, períodos de trabalho no exterior, períodos em outros regimes, como militar, ou quando você realizar o seu agendamento ou protocolo no INSS, não serão solicitados todos os documentos específicos para o seu caso. Então, mesmo assim, isso não significa que você não vai precisar deles. Se você estiver em dúvida sobre algum documento, na maioria dos casos é melhor pecar pelo excesso. Mas existem diversas formas de você comprovar a mesma atividade rural ou especial. Por isso, eu sugiro conferir se os documentos apresentados são iguais. Então, exemplo, você quer comprovar a insalubridade de um determinado período e você possui o PPP e um LTCAT. Antes de protocolar os documentos no INSS, você tem que conferir se esses dois estão dizendo a mesma coisa, ou seja, se demonstram a insalubridade. Pode ser que o PPP indique insalubridade e o LTCAT não. Então, é algo pouco comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, deixe claro, escrito, todos os seus direitos, inicial administrativa. Não deixe o INSS dizer quais são os seus direitos. Peça a ele já no começo. Um grande erro é protocolar toda a documentação previdenciária sem detalhar para o INSS. Então, você não detalha quais são os direitos que você possui. Então, isso, quando você detalha, você favorece a análise. Se você não detalhar, a análise vai ser errada. E o seu processo administrativo previdenciário pode não dar certo. Então, a sugestão é escrever um documento com as seguintes informações: todos os seus períodos de trabalho em carteira, como autônomo, como o período que você ficou como contribuinte individual, PPP, escreva especificamente se você possui contribuições em GPS, trabalho como autônomo, contribuições em atraso, trabalho em mais de um lugar ao mesmo tempo, que são atividades concomitantes, período especial por insalubridade ou periculosidade, trabalho sem registro em carteira, período rural ou como pescador artesanal, tempo de serviço militar, período em regime próprio, servidor público, afastamento por auxílio-doença, tempo de trabalho fora do país, trabalho na condição de pessoa com deficiência, isso é importante que diminui o tempo. Então, qualquer divergência entre o seu CNIS e o tempo ou remuneração do seu trabalho deve ser detalhado para o INSS. Então, escreva qual é a aposentadoria que você quer, pedágio de 100%, pedágio de 50%, idade mínima progressiva, regra dos pontos ou aposentadoria por idade. Aposentadoria especial, então essas são as mais comuns. Então, esse documento com os seus direitos e pedidos, ele é essencial para um bom processo no INSS. Então, grande parte da burocracia para aposentadoria antecipada envolve as questões relacionadas à documentação. Então, é normal o INSS cometer erro nos seus registros de contribuição.
E aí pode acontecer de alguns períodos não estarem lá ou estarem com alguma pendência. Então, para evitar problemas na hora de você solicitar o benefício, é importante manter sempre o seu cadastro atualizado. Então, solicite o seu extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, para verificar se todos os dados estão corretos e solicitar a correção de eventuais erros. Algumas siglas do CNIS, do INSS, mais comuns, indicam alguns problemas, que são a PXT, que é pendência de vínculo extemporâneo, não tratado. Esse período ele precisa ser comprovado com documentos. PREC menor NIM, que é o recolhimento realizado, que é inferior ao valor do salário mínimo, então indica que os recolhimentos abaixo do salário mínimo, e aí não entra na contagem, precisa ser complementado para contar para a sua aposentadoria. PREM-EXT, que é remuneração da competência extemporânea, é necessário comprovar a remuneração e o trabalho para esse período. Existem outros, mas citei assim os mais comuns. Meu conselho é sempre ficar atento a qualquer sigla no seu CNIS. Elas podem atrasar muito sua aposentadoria ou outros benefícios. Então, faça o agendamento corretamente no INSS. Muitas vezes a dificuldade não está exatamente no processo de aposentadoria. Você já teve que depender de prefeituras ou outros órgãos para conseguir certidões ou documentos antigos? Pois é. Às vezes, há uma longa fila e muita demora no atendimento, mas, felizmente, desde 2018 é possível fazer todo o requerimento de aposentadoria de forma online. Então, através do site meu.inss.gov.br, você pode conseguir ver toda a documentação específica necessária para dar entrada no pedido do benefício. E após realizar o requerimento, você pode acompanhar todas as etapas da análise do INSS no próprio site. Então, confira se o INSS considerou todos os períodos que você tem direito e se averbou a conversão dos períodos especiais, né, que é insalubridade e periculosidade, se foram averbados. O que ele não considerou ou averbou, você poderá discutir em um recurso administrativo, tá? Ou judicial. Então, se o INSS concedeu sua aposentadoria, confira se no cálculo do valor da sua aposentadoria ele considerou, né, corretamente todos os seus salários de contribuição. Então, e para isso, olhe um a um os salários, né, de contribuição e após 7,94. Então, é normal ele esquecer ou deixar de colocar um valor, ele coloca um valor menor, quando na realidade o valor é muito maior. Bom, gente, eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas infelizmente o meu tempo já acabou. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.